Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Bem Segue-me dessa semana. Estudaremos Gênesis 24, 25, 26 e 27. E nesses capítulos nós veremos mais sobre a família de Abraão. Abraão ele vai morrer, nesses capítulos e vamos estudar bastante sobre a vida de Isaac, um pouquinho sobre a vida de Esaú e Jacó, que são os netos de Abraão. Mas eu quero realçar alguns ensinamentos que nós extraímos da vida de Isaac e de Rebeca, principalmente nessa aula. E eu espero que vocês possam se alegrar com o aprendizado que a gente extrai dessas escrituras, porque eles são muito úteis para nossos dias também. Vamos começar em Gênesis 24, quando Abraão chama um servo dele e diz: "Tenho uma missão para você." Não é uma missão fácil, vocês verão. Aquele servo era o empregado mais importante. Ele tinha controle sobre todas as coisas. Era alguém que Abraão confiava com a vida, pode-se dizer, porque tudo estava sobre a responsabilidade daquele servo. E a gente sabe que esse servo, pelo que a gente aprende aqui em Gênesis 24, era um homem temente a Deus, amava o Senhor Deus, o mesmo Deus de Abraão. Então, ele tinha essa parceria nas coisas espirituais com Abraão. Então, quando Abraão chama ele, diz assim: "Eu confio em ti e eu vou te confiar a missão mais importante." Sara, ela tinha acabado de falecer, a esposa de Abraão. Isaac estava bem triste, né? E além de estar triste pela morte da mãe, ele estava com uma certa idade. Ele estava chegando aos 40 anos e ele não tinha casado. E assim, ele estava já subindo pelas paredes, por assim dizer, né? Porque ele queria uma companheira, ele precisava de alguém para compartilhar a vida. E talvez Abraão começou a ficar preocupado porque o filho dele começou a olhar para outras moças da região lá, né? Às vezes eles acampavam em algum lugar para dar água para o rebanho ou para a pastagem. Talvez ele olhava para outras moças, né? Que não eram do convênio, que não eram da igreja, como fala aqui, as cananeias. E aí ele falou: "Pai, eu quero namorar, eu quero casar." Aí o pai falava: "Olha, meu filho, você tem que procurar dentro da igreja." Mas não tinha moças naquela aula. Não tinha ninguém na organização das moças que ele pudesse cortejar, casar, convidar para ir para o cinema. Não tinha ninguém. E aí então o pai dele chamou esse servo e disse: "Olha, põe a tua mão debaixo da minha coxa." Quando fala coxa aqui, não está dizendo coxa, na verdade uma tradução mais adequada, e o profeta Joseph Smith esclareceu isso, é mão. Então quando vocês lerem coxa no versículo 2, e mais para frente vai ter uma outra ocasião que ele fala coxa também, não pensem que, no 9, que é assim, pôs a mão debaixo da perna dele, não é nada disso. Deram as mãos. Então imagina Abraão e o servo segurando as mãos, e Abraão fazendo esse pedido com todo fervor para aquele servo, que tinha servido ele tão bem por tantos anos. E disse: "Faz jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas vai para a terra da minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque." Por quê? Abraão tinha recebido o convênio, tinha feito um convênio com Deus e recebido a promessa de que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas com as bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo. Se esse filho da promessa casasse com uma cananeia, um povo que tinha se afastado dos mandamentos de Deus, que desprezava os mandamentos de Deus, as promessas não poderiam ser cumpridas. Então era muito importante que ele achasse alguém que entendesse os convênios, que valorizasse o Deus verdadeiro. E disse: "Vai lá então na terra da minha parentela, porque eles vivem a verdadeira religião, e acha uma mulher para o meu filho." O servo ficou preocupado. Olha o tamanho da responsabilidade. Talvez Abraão nunca tivesse pedido algo tão difícil para ele. Cuidar de centenas de animais, fazer a logística dos
pastores, quem que vai trabalhar na sexta-feira, quem que vai trabalhar na quinta-feira, quem que vai alimentar. Ele conseguia fazer, tirar de letra. Ah, o poço aqui não tá tão bom, vamos cavar um outro poço lá. Ele era bom nisso, era um grande servo nesse sentido, um grande funcionário de Abraão. Mas agora vem esse pedido, o pedido para que ele encontre a esposa para o filho do chefe. Ele fica preocupado, ele deve ter dito para Abraão, mas e se a mulher não quiser me seguir? Porque ela tem um arbítrio, né? Naquela época não tinha como você tirar uma foto de Isaac e falar assim, ó, esse daqui, chegar na mulher, ó, e quem quer casar com... Não tinha internet para você compartilhar o perfil, né? Para você dar uma sondada naquele perfil. Não tinha como fazer nada disso. Ele simplesmente ia até lá e ia procurar uma mulher que aceitasse. É uma missão muito complicada, não é? Se você recebesse uma missão dessa. Alguns pais estão nessa posição de Abraão, né? Tentam achar a melhor esposa para os filhos ou o melhor esposo para as filhas. Alguns professores de seminário às vezes fazem esse meio campo, alguns bispos tentam unir o casal e é uma missão difícil. Por quê? Porque cada um é uma personalidade diferente e vê as coisas de modo diferente. E nem sempre é fácil ter uma conexão, né, entre indivíduos. E mesmo, olha só, mesmo que o Senhor aprovasse a escolha de determinada mulher, pode ser que ela decidisse não seguir essa divina responsabilidade. É por isso que Abraão acrescentou para ele assim: se a mulher não quiser seguir-te, será livre desse juramento. Você fez a sua parte, tudo bem. Somente não faças para lá retornar meu filho. Ou seja, ele não quer que o filho dele se mude também para ele procurar. Ele quer que a mulher venha até lá. E existe um propósito nisso, né? E o servo ele fez esse juramento, disse, tá bom, eu vou fazer o meu melhor, eu vou cumprir a vontade do Senhor. E Abraão ainda disse para ele que o anjo de Deus iria com ele. Ele teria uma ajuda divina para fazer isso. Olha a fé de Abraão e olha a fé desse servo também, impressionante. E ele foi, tomou 10 camelos e ele partiu para Mesopotâmia. E na cidade de Naor, ele fez os camelos ajoelharem e ficou perto de um poço de água. E do versículo 12 a 15 tem uma grande lição. Diz o seguinte: quando ele chegou lá, ele começou a orar. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro. Assim que ele chegou na cidade, ele parou naquele poço e ele começou a fazer essa oração. Faze benevolência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou de pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Então aquele lá era um point, porque as mulheres normalmente tinham a responsabilidade de buscar água, e elas iam naquele poço. Então ele falou, aqui é um bom lugar para que eu identifique possíveis candidatas para o filho do meu patrão. E quando ele estava lá orando, ele ainda continuava. Seja, pois, a donzela quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, também darei de beber aos teus camelos, essa seja aquela que designaste a teu servo Isaque. E que eu saiba que isso que mostraste benevolência ao meu senhor. Antes que ele terminasse essa oração, quem apareceu? Rebeca, que havia nascido em Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, e irmão de Abraão, portanto da família de Abraão, saía com seu cântaro sobre seu ombro. Então ela estava lá carregando para encher de água, e a donzela era muito formosa à vista. E a tradução de Joseph Smith coloca que era a mulher mais bonita que aquele servo já tinha visto. Era virgem e homem algum, portanto, tinha conhecido ela, né, no sentido bíblico, desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me de beber um pouco de água de teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. Olha só como ela era. Aqui já revela um pouco das características de Rebeca, porque ela não conhecia aquele camarada que havia aparecido, mas imediatamente deu água de beber para ele. Não era fácil tirar água do poço. Já tiraram a água do poço? Não é fácil, dá um trabalho.
aquela água que ela tinha tirado estava levando para cumprir certos propósitos, talvez lavar alguma coisa, dar de beber à família dela, preparar a refeição. Mas ela parou, embora tivesse uma rotina provavelmente difícil, para dar água para aquele estranho. Disse: tirarei também água para os teus camelos até acabarem de beber. Então não só ela serviu ele, como viu os camelos. E, gente, quantos camelos eram? A gente acabou de ler aqui em cima, não é? São 10 camelos. Ela já deu de beber para camelo. Eu nunca dei, mas eu imagino que depois de uma longa caminhada, os camelos precisem beber muita água, porque eles têm um repositório, né? E eles precisam deixar água lá. Então, dar de beber a animais desse porte, grandes, não é fácil. E ela foi lá, deu água para todos os 10 camelos. Quando aquele servo viu isso, como ela era disposta a servir altruísta, porque ele não pediu para dar água para os camelos, ele pediu água para ele, mas ela foi lá e fez mais do que o solicitado. Quando isso aconteceu, o homem ficou admirado de vê-la. Não só porque ela era bonita por fora, mas ela era bonita por dentro. Era alguém que servia, que não se importava em fazer sacrifícios pessoais em prol do próximo, mesmo alguém desconhecido. Ela não estava esperando nada em retorno. Ela só foi lá servir. Mas, por ela ter feito isso, o homem deu um pendente de ouro de meio ciclo de peso, 2 pulseiras para suas mãos, de um peso de 10 ciclos de ouro. E ela recebeu aquilo, talvez um pouco tímida, né, para dizer não. E o homem imediatamente, quando deu esse presente para ela, perguntou: de quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Há também na casa de teu pai lugar para pousarmos? Então, além de querer saber mais sobre a mulher, ele falou: a gente precisa de um lugar para dormir. E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ele deu de Naor. E o servo sabia bem que Naor era irmão de Abraão, né? E ela acrescentou imediatamente: também temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. E aí, quando aquele homem viu isso, ele inclinou-se. Talvez Rebeca tenha ficado um pouco surpresa com isso, de ver um homem se ajoelhar, parar aquela conversa e se ajoelhar para adorar o Senhor. E disse: bendito o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua benevolência e a sua verdade, meu senhor, quanto a mim. O Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Ok, ele havia encontrado a família de Abraão, havia visto uma mulher linda por dentro e por fora, mas isso não significava necessariamente que ela ia aceitar ir com ele. Continuando, a Rebeca, ela foi contar para a mãe dela. Donzela correu e fez saber as coisas na casa de sua mãe. E o irmão de Rebeca, Labão, ele ouviu o que tinha acontecido. E ele foi, né, viu também aquela joia que ela tinha recebido. E ele foi lá e recebeu o homem e fizeram um banquete para ele e disse: mas eu não vou comer. Eu agradeço o que vocês fizeram, mas não vou comer antes de eu falar o que eu vim fazer aqui. E aí ele disse: eu sou servo de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito meu senhor e eu vim aqui para achar uma esposa para o filho dele. Mas uma coisa que eu quero falar antes da gente comentar é que o servo de Abraão, ele estava orando e antes de terminar a oração, a bênção veio. Às vezes, nossas orações demoram para ser respondidas. E eu acho que a gente insiste muito nesse ponto. Que a gente pede uma coisa e demora. E a gente diz assim: o tempo do Senhor é demorado. Mas isso não é necessariamente verdade. O tempo do Senhor é somente diferente do nosso. Às vezes pode ser muito rápido. Antes mesmo de você terminar de fazer um pedido, Deus já te dá a bênção. Às vezes, é verdade, na nossa visão, demora dias, meses, anos, uma vida inteira. Mas para Deus tudo é feito no tempo determinado. Então nós podemos confiar em Deus. Tem alguma bênção que você recebeu assim muito rápido, imediatamente? Eu já. Talvez a maioria das coisas que eu peço a Deus, Ele me dá rapidamente. Ele me abençoa com mais força,
com uma nova visão e com a solução de problemas de forma instantânea. Mas algumas ocasiões as coisas demoram para acontecer. Nós vamos ler mais para frente que depois, desculpa pelo spoiler aí, mas Isaac e Rebeca eles vão se casar. Eles demoram 20 anos para que possam ter seus filhos. 20 anos é um tempo muito grande na antiguidade, porque as mulheres daquela época que não podiam ter filhos, elas eram desprezadas e eram consideradas como nada. E para Isaac, que queria ver o cumprimento das suas promessas, veja, ele estava já 40 anos quando casou, gente. E aí ter que esperar mais 20 anos para ter filho é uma coisa difícil. Foi muito difícil para ele, mas foi no tempo do Senhor, o tempo que ele determinou. No caso desse servo, ele recebeu uma bênção assim, ó, puf, muito rápido. Mas no caso de Isaac, mais para frente, vai demorar muito tempo para que ele receba a bênção. E a gente não sabe todas as coisas, nós precisamos confiar em Deus, sabendo que Ele vê de uma maneira que nós não vemos. Os seus pensamentos são mais elevados do que o nosso. E se confiarmos nele um dia, não agora, mas um dia no futuro, nós olharemos para essa demora e veremos que ela foi planejada por um Deus bondoso para nos abençoar. Bom, aí o servo contou que estava ali para cumprir o juramento que havia feito com Abraão. E ele contou sobre o sinal que pedira para Deus e como Rebeca foi tão bondosa de dar água para ele e para os camelos. Depois de contar essa história, Labão e Betuel, né, irmão de Rebeca aqui, disse: tudo bem, essa é uma grande história, essa é verdade, nós acreditamos no Senhor e você então vai levar Rebeca. Só que dá uns dias para ela ficar aqui com a gente, no 55. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, pelo espaço de 10 dias pelo menos, depois ela vai. E o servo de Abraão disse: não posso ficar detido aqui. O Senhor fez prosperar o meu caminho e eu tenho que partir agora para Abraão. E aí eles disseram: vamos chamar Rebeca então e perguntar o que ela quer. Agora imagina, Rebeca tinha crescido naquele lugar, amava a mãe dela, tanto que aconteceu isso, ela foi correndo para a casa da mãe para falar com a mãe. Amava o irmão, era provavelmente alguém importante na família, porque ela era responsável por trazer a água e cumprir outras funções. E embora a família talvez estivesse feliz, não apenas porque ia casar com alguém rico, né? Que ia dar bens para aquela família, mas porque ia cumprir a vontade do Senhor que eles amavam e criam. Mas isso parecia que estava acontecendo muito rápido. Ela tinha que partir imediatamente. Ela não podia ficar alguns dias a mais, pelo menos 10 dias a mais. E aí chamaram Rebeca e perguntaram: você vai com esse homem agora? E a Rebeca respondeu: irei. Se põe no moça, mulheres, se ponham no lugar de Rebeca. Se, apesar dessa grande experiência, provavelmente a Rebeca aqui também teve uma revelação espiritual, pessoal, para ela poder dar essa resposta corajosa. Mas se perguntasse para você, ó, você tem que sair do seu país, tem que sair da sua família, você tem que ir para outro lugar e você tem que casar com alguém que você nunca viu, que tem 40 anos, tá bom? Ele tem um dinheirinho, é verdade, mas a vida lá não é fácil, ele é nômade, ele cuida de rebanhos, é pastor de rebanhos, e talvez você vai ter que ter mudanças na sua vida. Você faria isso? Sinceramente? E você deixaria a sua família? Você tem que ir para um lugar distante, não pode nem ficar mais alguns dias para preparar as coisas e para desfrutar um tempo com a sua família? Veja o desafio dela, mas ela disse: irei. E imediatamente, irmãos, ela partiu junto com aquele servo. E quando eles estavam chegando na terra, no 63 diz: Isaac saíra a orar no campo à tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Os camelos ele já reconheceu: é o servo do meu pai voltando. É interessante isso de Isaac, né? Ele tinha saído para orar.
depois de um dia de trabalho, ele decidiu orar ao Senhor. Talvez ir no templo deles, não sei, né? Mas ele decidiu ter um momento de adoração. E quando Rebeca levantou seus olhos e viu de longe Isaac, ela desceu do camelo. E ela foi lá para perguntar para o servo: quem é aquele homem que vem pelo campo em nosso encontro? Porque Isaac estava vindo. E o servo disse: esse é o meu senhor. Aí ela percebeu: opa, esse é o homem com quem eu vou casar. Deixa eu dar um jeito aqui, né? Sabe como as mulheres são quando tem que sair ou tá vindo uma visita e fica assim toda? Então ela foi lá, ó, cobriu o rosto com o véu. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E aí Isaac e Rebeca tiveram a oportunidade de se conhecer. E diz a Escritura: e ele a amou. Nem todos os primeiros encontros têm uma conexão tão forte e imediata como esse aqui, porque foi amor à primeira vista. Talvez se você tiver 40 anos esperando para casar, talvez não seja tão difícil ter essa conexão, né? Brincadeira, Isaac, mas enfim, eles tiveram esse amoroso e belo encontro, e esse romance levou eles a um casamento celestial. Eu acredito que o namoro deles tenha sido bem curto e que eles casaram rapidamente. E diz a Escritura que isso consolou Isaac da morte da sua mãe. Tendo realizado, cumprido esse mandamento tão importante, que é o derradeiro, né, o último convênio para entrarmos no reino celestial, Abraão, ele contraiu novas núpcias e, como eu falei para vocês, ele teve outros filhos. Ele casou com Quetura, que pode ou não ser a mesma mulher Agar, nós não sabemos. Algumas pessoas pensam que sim, que é a mesma pessoa, outros pensam que é diferente. Se for a mesma, o Senhor apenas mudou o nome dela e ela não era mais concubina, que ela passou a ser esposa. Mas, de qualquer forma, Abraão casou com essa mulher e ela teve outros filhos. E apesar de ter outros filhos, a promessa de Deus estaria sobre Isaac. Depois que Abraão viveu 175 anos, ele expirou, morreu de boa velhice, velho e farto em dias. E o versículo 8 diz que ele foi congregado a seu povo. Agora, ser congregado a seu povo significa que ele recebeu a exaltação eterna. Ele foi para o mundo espiritual, aguardando simplesmente a ressurreição de Cristo, porque quando isso acontecesse, ele ia ter um corpo perfeito e glorificado, e habitar na presença de Deus. Então, quando diz que ele foi congregado, simplesmente está querendo dizer que ele foi salvo com sua família, recebeu uma família eterna. E essa é a mesma expressão que vai aparecer quando Ismael ele morre no 17, foi também congregado a seu povo. E Ismael, vocês sabem, era filho de Agar, o primeiro filho de Abraão, né? E quando diz que foi congregado a seu povo, para mim mostra que, apesar de todo aquele trauma, né, que ocorreu dele ser separado da família, ele é um homem que continuou guardando os mandamentos de Deus e foi abençoado e prosperou. E ele recebeu sua salvação. Diz que quando Abraão estava sendo sepultado, Isaac e Ismael, eles estavam juntos. Então, os irmãos que na infância talvez tiveram algum desentendimento, as mães principalmente tiveram, né? Não tanto os filhos. Embora eu entendo, imagina se você está na festa de aniversário da sua criança de 2, 3 anos, acabou de ser desmamada, está fazendo uma grande festa, e tá lá o irmão de 12, 13 anos empurrando você, brincando com você. É claro que Sara não gostou, né? Sara não gostou disso, falou: tira essa mulher e o filho dela. E a gente já falou bastante de Agar na outra aula, não vou repetir, mas o fato é que esses dois irmãos, eles se conectaram de novo. E aqui no sepultamento do pai deles, a gente vê que eles estão unidos. E no versículo que eu li para vocês, no 17, a gente sabe que ele recebe a sua exaltação também. Era Isaac da idade de 40 anos quando tomou sua mulher Rebeca. Nunca é tarde, tá, gente? Talvez você já tenha até passado dessa idade, tenha 50, 60 anos e nunca casou.
E você pensa, eu quero um casamento celestial, mas eu acho que essas coisas não vão acontecer mais nessa vida. Não ouça a voz dos seus temores, não ouça a voz do mundo, ouça a voz de Deus. Deus tem um plano para você e ele inclui o casamento eterno. Pode ser, é verdade que o casamento não vai acontecer agora nessa vida, mas pode ser que vai acontecer. Você não sabe. O que você sabe é que precisa guardar os mandamentos da melhor forma que puder. Lembra, a Rebeca podia ter escolhido: ah não, eu não vou com você, tá louco? Eu vou ficar aqui na terra da minha parentela. Se ele quiser, ele que vem aqui. Né? É o homem que tem que vir aqui, não eu que tenho que ir até lá. Poderia ter um monte de desculpa, mas Rebeca disse: irei. Se ela usasse o arbítrio dela para negar ir com o servo de Abraão, outra mulher apareceria na vida de Isaac. Ainda bem que foi Rebeca, uma valente seguidora de Deus, como nós vamos estudar nos próximos capítulos aqui. Mas o que eu estou dizendo é que talvez aquele que poderia ser seu companheiro ou companheiro eterno, por algum motivo não aceitou a responsabilidade de ficar fiel ao convênio, como você é, e aí foi negada a oportunidade de você se encontrar. Alguma coisa aconteceu, mas se você for valente, as bênçãos não vão ser tiradas. E no devido tempo, a história de Rebeca e de Isaac vai ser verdade na sua vida. Então, controle o que você pode controlar, que é a retidão, o serviço. Sirva o melhor que você pode. E no devido tempo as coisas vão acontecer. E se você é casado e tem uma vida feliz, não olha para os solteiros e fica julgando eles, dizendo: ah, tá escolhendo demais, cometeu pecado, não, só ame e ajude, porque no devido tempo as coisas vão se cumprir. A passagem que tem aqui também, mais para frente, quando Isaac ele suplica para que possa ter um filho, né, porque a mulher dele é estéril, depois de 20 anos orando, o Senhor, ele dá à luz, e aí há gêmeos, e o primeiro gêmeo ele dá o nome de Esaú, e o segundo gêmeo que sai do ventre da esposa, ele dá o nome de Jacó, e diz que eles já estavam brigando desde lá do ventre da mãe, né? Eles crescem juntos, os meninos. Mas no 27 diz: Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Quando diz homem simples aqui, se vocês clicarem, vocês vão ver que ele era um homem completo, perfeito, singelo, significando que era um homem obediente aos mandamentos de Deus. Enquanto Esaú muitas vezes cedia a apetites da carne e nem sempre dava ouvidos aos pais. Isaac amava Esaú. Agora presta atenção, nesse versículo quando diz que Isaac amava Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó, não significa que Isaac não amava Jacó. E não significa que Rebeca não amava Esaú. Os pais amam todos os filhos, gente. Minha mãe e meu pai têm 6 filhos. Nunca duvidei do amor deles por mim. Embora é verdade que alguns filhos têm traços de personalidade ou têm gostos que são parecidos com um ou com o outro. Então, o meu irmão Juan, por exemplo, é muito parecido com meu pai. E eles têm conexões que eu e outros irmãos não têm. Por exemplo, meu pai gosta muito de pescar, o Juan gosta muito de pescar. Eu já não tenho aquela paciência para ficar, né? Eu sou mais parecido com minha mãe. Todo mundo que tem mais de um filho sabe que o amor é igual pelos filhos. Mas existem personalidades que são mais parecidas. E aí você tem uma facilidade de conexão sobre determinados assuntos. Como o Esaú, ele tinha esse gosto por caça, Isaac gostava disso. É como que um pai, né, vê o filho jogando futebol e fala: vai filho, vai. E o outro filho que, sei lá, fica desenhando, ele gosta, ele fica maravilhado por isso, mas o pai tem aquele gosto pela bola, sabe, por jogar futebol, então fica na torcida e não necessariamente despreza o outro filho, não é isso, é só não ter. Agora a mãe que é artista, quando vê o filho, vamos lá na exposição, e o filho que joga, legal, filho, mas não entende aquilo muito bem. Deu para entender? Acho que vocês entendem esses conceitos aqui. Quando lerem essa passagem de escritura,
põe um pouco dos sentimentos que você tem na sua própria família, porque você está humanizando esses personagens que estão tão distantes no tempo, e isso eu acho que ajuda a gente a ter uma conexão real, porque são pessoas reais aqui. Eles viviam num mundo bem diferente do nosso, né? Não tinha luz como nós temos hoje, não tinha tecnologia, mas eram pessoas que tinham emoções, que tinham desafios, que tinham sonhos, como nós temos também. E então, cuidado para não ler então, sabe, batido e levarem literalmente algumas palavras aqui, porque quando diz que Isaac amava Esaú, não está excluindo o amor de Isaac por Jacó, que a gente vai ler, não é nem nessa designação, mas no 27, desculpa, no 28, eu acho que aí Isaac, ele reforça a bênção que ele tinha dado para o filho dele, Jacó, mostrando que ele amava também Jacó. Então, e quando Rebeca, ela fala para Jacó, vai embora, que teu irmão tá bravo, vai para outro lugar, ela também está mostrando amor para Esaú, porque se ele fizesse uma besteira, talvez ele seria punido até com a morte. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. O versículo 29 até o 34 tem uma história importante, porque Jacó, ele faz um guisado e Esaú chega cansado, né, da caça dele, e fala assim, ó, eu quero comer esse guisado. Imagina você chegar cansado depois do trabalho e vem aquele cheiro de comida e você está morrendo de fome. Aí você fala, ô Jacó, meu irmão aí, ó, libera um pouquinho aí pra mim, faz um prato, aqueles pratos, né, porque eu quero matar a fome. E aí Jacó disse, tá bom, eu vou deixar você comer isso aqui, mas eu queria que você me vendesse a sua primogenitura. Eu dou para você esse guisado e você me dá a sua primogenitura. A primogenitura era, como o nome mesmo indica, uma bênção dada ao mais velho, o primeiro filho da família. E isso implicava em uma porção maior da herança e também a responsabilidade de guiar a família depois da morte do patriarca. No caso de uma família do Evangelho, nos tempos bíblicos, significava que ele ia ter as bênçãos do sacerdócio, as chaves e o direito de guiar a família em nome de Deus. E Jacó sabia, porque a mãe dele havia recebido essa revelação no momento do nascimento, né? Na verdade, quando ele estava ainda dentro dela, porque ela perguntou para o Senhor, por que eles estão assim brigando dentro de mim? E no 23 diz, 2 nações há no seu ventre, 2 povos se dividirão de tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E ela entendeu isso, de que Esaú, que era o primogênito, o maior, ele serviria a Jacó. Agora, ela deve ter contado isso para Isaac, mas Isaac, ele não gostou muito dessa ideia, não. Ele queria dar essa bênção ao filho Esaú. E era o direito dele, segundo a lei, receber isso. Mas Esaú, ele se desfez disso. Ele disse, eu estou a ponto de morrer. É um pouco de exagero aqui, né? Ele tinha acabado de voltar da caça, estava lá com a família. Como que estava a ponto de morrer? Exagerou. Estou a ponto de morrer. Para que vai servir minha primogenitura? Desprezou as coisas sagradas. Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou, ele vendeu a primogenitura a Jacó. E aí por isso que a gente diz a expressão, né? Por um prato de lentilhas, vendeu Esaú sua primogenitura. E essa expressão, ela ficou até hoje. Quando você despreza as coisas de Deus em troca de coisas mundanas ou coisas passageiras, temporais, que não têm uma durabilidade eterna, porque o que é mais importante, gente, é o que é eterno, o que é duradouro. Quando você despreza essas coisas, você está vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Vamos pensar em alguns exemplos aí. Pensa comigo. Se um homem decide quebrar a lei da castidade, em vez de cumprir os mandamentos, se mantendo digno, casto, fiel, até encontrar uma companheira que honre os convênios e se cele para toda a eternidade, ele está vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Quando você decide
abandonar a igreja de Jesus Cristo dos santos últimos dias, porque existem perguntas que você não acha resposta, porque existem fatos na história da igreja que você não entende completamente, porque o profeta de Deus diz uma coisa e você discorda. Quando você se afasta da igreja porque um líder te ofendeu ou disse alguma coisa que você não gostou, quando faz isso, você está vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Pegaram a ideia? Não desprezem as coisas de Deus por causa dos erros dos homens ou por causa de suas fraquezas. Quando você dá ouvidos à sua carne e prefere as coisas temporais do que as eternas, você está fazendo o mesmo que Esaú fez aqui. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Espero que essas linhas nunca se apliquem a você e a mim. No próximo capítulo, no 26, o Senhor ele confirma as mesmas promessas que Abraão recebeu sob a cabeça de Isaac. Multiplicarei tua semente como as estrelas do céu. Diz que o mesmo juramento que jurou a Abraão seria sobre ele, porque Abraão obedeceu a minha voz, e se ele obedecesse às leis também, receberia essa bênção. E é interessante a gente ler esse capítulo porque fala sobre uma ocasião em que Isaac também teve que dizer que Rebeca não era esposa dele. E no versículo 8 tem uma frase que eu acho muito interessante, serve para os casais agora, que eu falei muito sobre solteiros encontrando, mas olha só, casais. No versículo 8, Isaac estava brincando com sua mulher Rebeca. Então estava lá, os dois já não eram tão novos, né? Já tinham uma certa idade, uns 70 anos, e estavam lá brincando ainda um com o outro. Casais, vocês que se amavam, que escreviam cartas românticas, né? Ou no tempo mais moderno, mandavam mensagens, áudios longos, que expressavam grande amor e apreciação para um outro antes do casamento. E no começo do casamento era tão maravilhoso, mas agora, depois de se passar dos anos, as coisas já não são mais assim. O que aconteceu? O que vocês perderam? Será que esses sentimentos românticos, eles podem ser novamente despertados? Será que você ainda pode brincar com a sua mulher como Isaac estava brincando com Rebeca? Eu não sei o que eles estavam fazendo, se eles estavam jogando uma coisa no outro, jogando bola, jogando cartas, mas eles estavam rindo, eles estavam se divertindo, eles estavam tendo um encontro deles. E será que os casais hoje, que já são mais tempos casados, eles ainda continuam tendo essa oportunidade de conhecer um ao outro, de expressar amor, de se divertir juntos? Eu vi casamentos duradouros e essa é parte da razão porque eu acredito no casamento. Porque esses homens e mulheres, eles, depois de longos anos de casado, ainda continuavam se amando. E na verdade, eles nos diziam que eles se amavam muito mais do que no começo do casamento. Só intensificou a união deles. E um dos hábitos que esses casais têm é passar tempo um com o outro. Não passar tempo brigando um com o outro. Não passar tempo assistindo televisão, porque se você assiste você não consegue conversar, mas passar tempo um com o outro. Assim, as pessoas são diferentes e talvez você vai descobrir coisas do seu companheiro eterno, da sua companheira eterna, durante toda a vida, né? Sempre vai ser uma aventura junto, mas vocês podem, vocês têm que ter um tempo para o casal. Tem, sei lá, guarda toda sexta-feira, vocês vão sair, deixa os filhos com o tio, com a avó, com alguém e vai se divertir. Se os filhos já saíram de casa, melhor ainda, vocês podem passar mais tempo juntos. Lembra dos tempos que vocês estavam conhecendo um ao outro, de como se amavam, de como se dedicavam e retoma esses sentimentos. E uma ideia que a Bíblia dá aqui é brincar com a sua mulher Rebeca. Então, vão se divertir, vão fazer coisas que vocês gostam juntos. Bom, é interessante também aqui que essa passagem revela um pouco da personalidade de Isaac, porque quando ele fazia um poço e crescia e tinha briga com relação ao poço, ele simplesmente mudava, ia fazer outro poço, ia cavar outro poço. Ia acontecer a mesma coisa e ia lá para outro. Ele não ficava discutindo ou brigando sobre aquilo, ele era um homem manso.
Ele procurava a solução dos problemas. Ah, você quer ficar com esse poço? Tá bom. Mas, Isaac, foi você que cavou, você que teve o trabalho, você tem direito sobre isso. Não, mas tudo bem. E por causa dessa mansidão dele, diz a Escritura que Deus o abençoou muitíssimo. E ele se tornou um homem próspero e rico, porque ele não arranjava encrenca, ele não queria ficar, ai, é meu direito. Era o direito dele, mas se Deus me abençoou com o primeiro poço, pode me abençoar com o outro também. E ele só ia. E era um homem que era muito bom. Tanto que o Senhor apareceu para ele no 24 e disse: Eu sou o Deus do pai Abraão, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei tua semente por causa de meu servo Abraão. Então, depois dessa vida de provação, onde ele se mostrou digno e manso, o Senhor apareceu para ele. O 34 e o 35 desse versículo, desse capítulo 26, diz o seguinte: Esaú, na idade de 40 anos, a idade do que o pai dele tinha casado, tomou por mulher Judite e também tomou por mulher Basemate. Então ele teve duas mulheres. Só que eram mulheres fora do convênio de Deus. E elas foram para Isaac e para Rebeca uma amargura de espírito. Elas não conheciam o mesmo Deus de Abraão e de Isaac e de Rebeca. Elas causaram problema na família. Eles não queriam que isso acontecesse com Jacó. Eles queriam que Jacó escolhesse uma mulher que honrasse os convênios. E antes que isso pudesse acontecer, e nós vamos estudar na próxima aula sobre isso, tem uma história interessante no 27 que diz que Isaac ele ficou cego quando ele estava bem velhinho, ele não conseguia distinguir, não conseguia enxergar. Então ele falou para o filho dele, Esaú: olha, tá chegando o momento de eu te dar a bênção, porque eu vou morrer, né? E eu não sei quando isso vai acontecer. Então faz o seguinte, faz um guisado para mim, aquele gostoso que o pai gosta, você sabe como fazer. Vai caçar e traz esse guisado, e aí eu vou te dar essa bênção. Então faz um guisado gostoso para mim, Esaú, porque depois de comer eu vou te dar uma bênção especial. E aí ele foi, né, sair para caçar, e aí Rebeca estava ouvindo tudo isso. E aí Rebeca disse o seguinte: olha, o teu irmão saiu para caçar, agora meu filho, vai lá, pega 2 cabritos das cabras e eu vou fazer um guisado bem gostoso do jeito que o teu pai gosta. E aí mas aí ele falou: mas mãe, ele vai dar a bênção para Esaú, e assim, eu sou diferente, o pai vai saber que sou eu. Não, vai assim, se cobre com o... Não é porque Esaú era peludo, né? E diz a escritura que Jacó era liso. E embora eles fossem gêmeos, não eram gêmeos idênticos. Então, tinha que colocar... Ele falou para ela colocar como é que chama isso aqui? Coloca a pele do cabrito também nas tuas mãos, assim, para ficar a mão peluda. Coloca a roupa de Esaú, porque aí teu pai vai pensar que você é Esaú. E aí, essa história aqui, nós não temos todos os detalhes, tá? São aquelas histórias do Velho Testamento que nos chegaram com pedacinhos só e a gente não sabe tudo o que aconteceu. O que a gente sabe é o seguinte: Rebeca já sabia, antes dos meninos nascerem, que Jacó, que era o mais novo, ele deveria presidir sobre o mais velho, Esaú. Nós sabemos também que Esaú desprezou a primogenitura dele e vendeu por um prato de lentilhas, um guisado. Guisado é feito de carne, mas devia ter lentilha lá. Enfim, vendeu para Jacó. E aqui ela está agindo segundo a vontade do Senhor. Talvez se essa história aconteceu assim, realmente como está aqui, e a gente tem tudo da história aqui, não tem mais nenhum detalhe que eu duvido, eu acho que tem mais coisas que a gente não sabe que está aqui. Mas, se foi exatamente assim, talvez ela temia que se não procedesse assim, Jacó nunca receberia a bênção prometida. Talvez ela pensasse: o meu marido, ele sabe que é assim, ele sabe que tem que ser Jacó, mas ele está tão tendencioso com o filho favorito dele, né, que pode dar bênção. Então vou fazer uma artimanha aqui, vou dar um jeito. E se não fosse a vontade do Senhor, e no final Isaac ele reconhece que é a vontade do Senhor, ele teria retirado a bênção. Porque tudo que se liga na terra é ligado no céu, tudo que se desliga na terra é desligado
no céu. Então ele tinha as chaves do poder de Deus e ele poderia abençoar e depois retirar a bênção, dizendo, não, você me enganou, você agiu de modo errado, eu vou retirar a bênção. Mas não foi isso que ele fez. Quando ele dá a bênção para Jacó pensando que é Esaú, e Esaú chega e fala, meu pai, estou aqui. Ele fala, ah, não, agora já foi, já dei a bênção para Jacó. Ele não retira. E depois, no capítulo 28, ele confirma essa bênção sobre o filho dele. Então, era para ser assim, meus irmãos, embora seja um pouco confuso essa história, né? Que a gente está lendo aqui. É divertida, mas é um pouco, a gente não tem todas as informações. E aí Esaú, vendo que ele não foi abençoado, ele fala, mas pai, você tem alguma bênção para mim? E ele diz, eis que tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Então, nesse sentido, ele não podia mudar a bênção da primogenitura que Jacó havia recebido, que ele teria as bênçãos do evangelho, e através de Jacó é que a posteridade de Esaú podia ser abençoada. Mas ele ainda assim ia prosperar. Esaú, nesse momento, ele ficou muito bravo, de modo que ele queria matar o filho dele. Por causa disso, a mãe, para evitar essa tragédia familiar, disse, vai embora, e o pai concordou. Vai embora, vai para Labão, em Harã, né? Vai visitar o teu tio e mora lá alguns dias, até que passe o furor de seu irmão. Esses dias vão virar meses, que vão virar anos, e muito tempo vai passar antes que Esaú e Jacó se encontrem novamente. Isso era necessário também, que ele saísse para que encontrasse uma esposa digna. Nós vamos estudar na aula seguinte como é que foi isso. Mas pessoal, muito obrigado por terem assistido. Espero que as histórias do Velho Testamento se tornem vivas para você no sentido de encontrarem princípios que se apliquem à tua própria situação. Eu amo as Escrituras, eu sei que Deus, Ele olha por nós. Ele responde nossa oração no devido tempo. Talvez demore alguns anos, como foi para Isaac e para Rebeca. Talvez seja muito rápido, antes mesmo que você termine a oração. Mas o fato é que Ele está olhando sobre nós. E assim como abençoou essas pessoas do passado, Ele pode abençoar-nos também. E Ele vai nos abençoar. Até o próximo vídeo, pessoal. Tenham uma excelente semana. Tchau.